Oi, o meu nome é Maísa e você gosta de livros com uma construção de mundo bem detalhada? Antes de mais nada, primeira vez por aqui, gosta de livros com mapas, com sistemas de magia, com sistemas políticos? Te faço um convite, vem se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais. E se você estiver assistindo esse vídeo através do celular, assim que curte, deve aparecer a opção de hypar. Isso ajuda muito os canais que estão em crescimento. Bom, o que é essa construção de mundo? É esse detalhamento da história que vai deixar o leitor muito mais imerso. Claro que ele é um dos pilares, acima de tudo, dos livros de fantasia. E alguns autores eles vão se destacar justamente por criarem mundos tão detalhados, tão ricos, tão complexos, que vão deixar o leitor extremamente imerso naquela história. Então a ideia de hoje é compartilhar alguns desses livros e quero ver se você concorda comigo. Bom, claro, vamos começar com alguns clássicos. O primeiro deles, eu tô colocando o Hobbit, mas aqui a gente coloca todos os livros, inclusive o Senhor dos Anéis e todos os que derivaram a partir dele, do Tolkien. Nós temos o avô das fantasias modernas. O autor criou línguas, mapas, mitologias, histórias milenares. E por conta disso, a Terra-média hoje é uma grande aula de construção de mundo. Fiz a leitura de O Hobbit, já fiz a leitura de Senhor dos Anéis, de fato há um detalhamento assim impressionante. Não é à toa que ele escreveu tantas outras histórias a partir desses primeiros livros. O próximo livro seria Silmarillion, mas eu tenho um pouco de receio, dizem que ele é o mais complexo de todos, mas de qualquer forma, pelo menos eu fiz a leitura dessa parte inicial e posso dizer sem sombra de dúvida que é uma grande aula de construção de mundo. E o outro clássico que não poderia deixar de ser citado aqui, claro, As Crônicas de Gelo e Fogo, do George Martin. E, bom, estamos todos aguardando, ansiosos aí, não sei se alguém ainda está ansioso depois de tanto tempo, afinal de contas ainda faltam 2 livros para ele finalizar essa série, mas não dá para não mencionar As Crônicas de Gelo e Fogo quando a gente fala de construção de mundo. É um mundo político, socialmente complexo. Além disso, nós temos várias culturas, várias religiões, muitas intrigas, 2 continentes muito bem representados, tanto Westeros quanto Essos, além de serem lugares brutais e fascinantes. Então, nós temos aí histórias que são muito brutais, assim, mas a construção, né, a concepção disso, ainda que ele tivesse a ideia de fatos acontecidos, mas ele cria a sua própria mitologia, essa guerra pelo trono, mundo com dragões, com outros seres muito diferentes. Nós estamos fazendo a leitura da série lá no Fantasticai. Esse mês a gente deve finalizar o livro que a gente tem disponível, que é A Dança dos Dragões, e realmente há um detalhamento que às vezes até cansa, não vou mentir, mas quando a gente vê o conjunto da obra é fabuloso. É tão visualmente impactante que a série fez tanto sucesso. Uma pena que nem a série deu conta de esperar o autor finalizar, né, todos os seus livros. Mas está aqui uma aula de construção de mundos. Agora vamos falar de sagas modernas com mundos bem elaborados. O primeiro deles é A Quinta Estação, da N.K. Jemisin, é o primeiro livro da trilogia Terra Partida. E, gente, que história fabulosa. Adoro a trilogia, já li, gosto muito da escrita da autora, mas aqui realmente nós temos um mundo que está em constante catástrofe geológica e, por conta disso, as pessoas se habituaram a sobreviver. É uma história extremamente original, poderosa, não é à toa que os 3 livros foram vencedores do Hugo e do Nebula. Acho que até hoje a autora única que conseguiu fazer isso com toda a sua série, né? Toda a trilogia dela é premiada. E é uma história da N.K. Jemisin, então a gente tem um subtexto político extremamente forte. Adorei, entre outras coisas, quando a gente chega ao final e descobre quem que é o narrador dessa história. Que fabuloso! Nossa, eu tenho vontade de reler. Assim, recomendo para quem gosta de histórias de fantasia, recomendo de olho fechado. É uma história difícil, porque entender toda essa questão da geologia, de pessoas que têm esse poder sobre essas catástrofes, que são os orogêneses, fica um pouco difícil, assim. Não é uma história que você senta, pega para ler e vai rapidinho, não. Mas é fabulosa.
Bom, e como falar de construção de mundo e não citar ao menos uma obra de Brandon Sanderson? Estou aqui com Mistborn, o primeiro livro da primeira trilogia dele. Essa é uma edição antiga da Leia, mas a trama finalmente escutou todos os pedidos e está trazendo aí uma edição super caprichada, um box já diferente, com os 3 livros em capa dura. As edições com brinde já acabaram, mas se você quer adquirir o seu livro, ainda não fez, tem um cupom de desconto que chama Porque Leio. Você vai lá no site da editora Trama e esse cupom vale para qualquer livro, inclusive para o box de Mistborn, 15% de desconto. E, gente, é uma história fabulosa. Eu acho que todo mundo que leu ficou completamente encantado, porque o Sanderson, ele concebe sistemas de magia que são extremamente coerentes e muito fáceis também de visualizar. O mundo é sombrio, com uma atmosfera opressiva, cinzas caindo o tempo inteiro, uma história que é muito bem amarrada. Além do mais, ele tem uma trope aqui que é ótima, né? Que a gente sempre fala do escolhido, mas ele começa justamente com essa história. E se o escolhido não der certo, o que vai acontecer depois disso? Eu adoro, vai ter leitura coletiva no Fantasticai, para mim vai ser uma releitura, mas vai ser incrível, porque eu não consigo não me lembrar do final e quero de novo entender como é que a gente vai chegar ali sem sofrer tanto. Então tá aí, se você pretende ler essa história, vai ter leitura coletiva no Fantasticai, grupo aberto, só ficar de olho lá no Instagram do clube. Então, construção de mundos como Sanderson também é difícil. Bom, eu não sei se eu deveria colocar esse livro lá em clássicos, porque eu acho que ele acabou se tornando um grande clássico também. Estou falando de O Olho do Mundo, o primeiro livro da série da Roda do Tempo, do Robert Jordan. Também um mundo tão bem descrito, inclusive algumas pessoas dizem que ele é tão descritivo quanto o Tolkien, que ficou bonito nas telas, né? Nós temos aí uma série que está fazendo bastante sucesso. É outro que apresenta uma história com culturas diversas, com uma história que é cíclica, daí a Roda do Tempo, mitologias que são interligadas. É uma saga longa, nós temos aí 14, 15 livros. A Intrínseca prometeu a publicação do 9º ainda esse ano, mas essa riqueza de detalhes vai compensar. E lembrando que os últimos livros acabaram sendo escritos pelo Sanderson, porque o Robert Jordan, ele faleceu, mas ele deixou a estrutura dessa história, e eu tenho muita curiosidade de chegar e ver se há uma diferença muito grande, né, na escrita do Robert Jordan para pular para do Sanderson. Mas eu sei que ele também seguiu à risca tudo que o Jordan previu para a série dele. Então tá aí, um livro que talvez já seja um clássico, acredito que sim. E agora um livro que eu ainda não li, porque, bom, até então eu ficava esperando o último livro da série, mas eu acho que eu já desisti, vou acabar colocando ele em algumas próximas leituras por aí. Tô falando de O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, o primeiro livro de uma trilogia. Nós temos o primeiro e o segundo, o terceiro enfrentando aí também um grande hiato. Mas todo mundo que eu conheço e que leu essa história fala super bem. Dizem que é um mundo muito cheio de música, de mitos, também um sistema de magia muito próprio, conhecimentos complexos, e aparece que as primeiras edições elas não tinham mapas oficiais, mas essa edição, que é uma edição de colecionador, que saiu depois, ela vem com o mapa. Eu gosto muito de mapa, eu gosto muito de seguir os personagens, então parece que não existia um mapa oficial, mas ele já está presente aqui, e aí a gente caminha ali pelas histórias junto com os personagens. Bom, acho que eu vou acabar lendo, não esperando a continuação sair, não. E esses 3 últimos livros estão num grupo à parte, porque eles têm histórias únicas e mundos que são visualmente incríveis, meio oníricos de certa maneira. Bom, o primeiro deles, eu acho que o mais representativo dessa questão, né, de lírica e onírica, eu tô falando de O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Aqui é uma fantasia em volume único, uma história que é uma fantasia metaficcional, porque são histórias dentro de uma história. Tanto é que dizem que o ideal é ler outra vez, uma segunda, uma terceira, uma quarta, porque são tantas... A metalinguagem, ela tá tão solta dentro da história que a gente precisa acabar voltando. Eu li, adorei, saí sem entender um monte de coisa, porque eu acho que essa é a ideia mesmo. Preciso retomar essa leitura.
Mas o que dá para dizer é que realmente ela traz assim uma construção muito complexa e que é difícil de visualizar, não do visualizar em si, mas, bom, não dá para entrar em detalhes para não estragar a experiência de quem ainda não leu. O fato é que é incrível. Eu li o outro livro da autora, que é O Circo da Noite, também tem essas questões, assim, uma construção bem diferente, mas aqui eu acho que é o ápice das histórias dela. Adorei, recomendo, mas é uma história para ser relida. Uma autora que é conhecida pela sua linguagem lírica e que vai trazer histórias aí também bem complexas. Eu tô falando de Laini Taylor, então ela tem uma primeira trilogia que é feita de Fumaça e Osso, que infelizmente está indisponível, e ela tem uma duologia que é de Um Estranho Sonhador, que está com o universo dos livros. Nesse caso, nós temos uma cidade flutuante, deuses caídos, sonhos que ganham vida. A escrita poética também ajuda a compor um cenário que é de fantasia, né? Essa coisa de sonhos, essa construção onírica. Eu adoro os livros dela, li tanto a trilogia quanto a duologia. E não sei, eu acho que em algum momento o universo dos livros vai acabar conseguindo os direitos também de Feito de Fumaça e Osso, porque tanta gente fala tão bem. E é uma trilogia tão incrível que eu acho que vai lançar, vai ser sucesso. E o último livro que eu queria apresentar para vocês é Guerra da Papoula, da R.F. Kuang, o primeiro livro da trilogia que eu não finalizei. A Deus em Chamas está ali me aguardando. Aqui nós temos uma história inspirada na história militar da China. E é uma construção de mundo densa, política, também com esse aspecto religioso. Uma história brutal, extremamente realista, porque ela vai se basear em fatos e, por conta disso, muito impactante. Mas também, sendo Kuang, a gente tem todo esse subtexto político que aflora, assim, a gente vai lendo e vai... Nossa, vai dando uma certa angústia. Eu adorei, preciso finalizar, mas acho que vai ser tranquilo, né? Tô com 2 livros da Kuang para serem lidos esse ano. Tá saindo mais um livro, Catabases, prometido para esse ano. Eu não sei se ele vai ser, se vai ter lançamento simultâneo, mas é isso. Queria apresentar o último livro, A Guerra da Papoula. Bom, foram essas as histórias e bora conversar. Gostou da minha escolha? Que livro que você leu que também tem essa construção de um mundo incrível, que te fez sentir imerso, né, dentro da história, que te fez imaginar com muita facilidade? Bora conversar, trocar aquelas figurinhas de sempre. Lembrando que eu deixo o link de compra para esses livros aqui na caixa de descrição. Usando o meu link você me ajuda muito. Também tem um cupom lá para a loja do site da Editora Trama. Muito obrigada se assistiu até agora. Te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!